Nós viemos até a Fazenda Bom Retiro, aqui em Teixeira de Freitas, que é uma fazenda modelo na produção do café Conilon. Ao meu lado está o Gustavo Sturme, que é agrônomo, mestre em produção vegetal, ganhador de prêmios como o melhor café em 2019 e 2020 e também do certificado Que Robusta Grader. Dá até um trava-língua, né, Gustavo? Fala um pouquinho pra gente desse certificado. Bem, esse certificado é um curso, né? É um curso bem completo sobre classificação física e a parte de degustação, na qual a gente chama de cupping dos cafés, e justamente dos cafés robustas ou conilons, né? Que é assim que a gente chama os cafés que são produzidos aqui na nossa região do extremo sul, né? Café conilon ou café robusta. Então esse curso é um curso no qual o profissional, né, que realiza, ele sai de lá com uma visão muito boa sobre a parte de classificação do café. Entender basicamente as diferenças que tem entre os cafés. O café, pode-se dizer que, para facilitar o entendimento de todos, é como nós, seres humanos, né? Tem uns que são mais altos, outros mais baixos, uns mais gordos, outros mais magros, enfim. Para o café é do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, nessa lavoura, a cada 2 linhas nós temos o chamado clone, né? O que é o clone? São cafés idênticos, de fora a fora na linha, aí uns serão mais produtivos, outros um pouco mais suscetíveis a uma praga, uma doença, uns vão dar uma qualidade de bebida melhor, e é assim que a gente procura, né, trabalhar. Assim facilita o nosso processo produtivo, a gente tem uma boa polinização também de todos os materiais genéticos assim, e para realizar todas as práticas agrícolas é bem mais fácil. Então vamos falar agora, a gente ouve muito, né, Gustavo, falar de 2 tipos básicos de café que são consumidos no Brasil, que é o arábica e o conilon. Qual é a diferença entre eles? A diferença básica vai principalmente no cultivo, né? Para começar a conversa. O cultivo do café arábica, ele é mais em regiões de altitude mais elevadas, né? De altitudes mais elevadas, acima de 600 metros acima do nível do mar. Já o café robusta ou conilon, ele é cultivado em regiões mais baixas, né? Essas regiões aqui do litoral são todas cultivadas com café conilon. E na parte de produção, né, de produtividade, o conilon ele tem uma produtividade mais elevada do que o café arábica. É um café assim, mais robusto, tá? E com relação a qualidade da bebida, o café conilon é aquele café mais encorpado, um café de baixo amargor, um café que tem atributos que tem chamado cada vez mais a atenção dos consumidores. Já o café arábica é um café excelente também, é um café que tem uma acidez, uma doçura bem elevada. Ambos cafés, desde que bem preparado na parte de pós-colheita, conferem uma qualidade de bebida muito boa. Quando você fala em robustez do café conilon, você está se referindo a ele tem uma resistência maior a pragas e doenças? Sim, isso aí. Tem uma resistência maior a algumas pragas e algumas doenças. É um café literalmente mais robusto, né? Principalmente para o nosso clima, para o nosso ambiente aqui no qual a gente produz o café. Continuando esse bate-papo aqui com o Gustavo, falando sobre a paixão brasileira que é o café, né, Gustavo? Isso. Você citou a questão da polinização. Como é que ela é feita? É induzida? É feita naturalmente? Como é que vocês trabalham essa questão? Ok. O conilon, né, o robusta, é uma planta de polinização cruzada. Então, é necessário que na área que nós formos plantar o café conilon tenha mais do que um material genético. De preferência em torno de uns 5 materiais genéticos diferentes, para ter a florada e a polinização e o vingamento dos frutos. E essa polinização, no caso do café, ela é realizada através das abelhas ou do vento, tá? São as 2 maneiras que ocorrem a polinização do café. E as abelhas, vocês têm vocês criam as abelhas aqui? Vocês têm as colmeias? Como é isso? Sim. Aqui nós produzimos mel, né? Temos a produção, trabalhamos com apicultura, né? Aqui na propriedade. Tem uma pessoa responsável por isso aqui. E além da produção do mel, ela traz outro ganho, né? Que é um ganho indireto, que é a parte de polinização. E tendo uma boa polinização
do café, de outras culturas que a gente tem aqui também, a gente consequentemente tem uma produtividade maior. Então aí você já está trazendo para mim um panorama diferenciado, né? Um tema que a gente também gostaria de abordar com você, que aqui na Bom Retiro vocês são autossuficientes e autossustentáveis. Sim. Vocês produzem para o próprio consumo, têm as ferramentas para otimizar o trabalho de vocês. O que a gente procura fazer aqui é um trabalho sustentável, né? Através de boas práticas agrícolas, através de um bom uso de tecnologia. Aqui a gente tem outras práticas também, que depois a gente pode estar mostrando para vocês, que é interessante, né? Por exemplo, energia solar, que, enfim, traz uma série de vantagens para o processo produtivo. Né? Nós vimos quando entramos na propriedade as suas placas e tal. Isso. Qual é o reflexo disso dentro da propriedade? Tem um impacto muito positivo no custo de produção, né? Porque como a gente usa bastante energia aqui, tanto para o processo de beneficiamento do café, para irrigação, então através do uso de energia solar, a gente acaba tendo um gasto menor, né, com energia por conta da geração de energia que ela gera. E toda essa geração de energia também é utilizada na parte de irrigação, né? Vocês têm uma fonte própria, natural aqui de água? Como é que vocês trabalham o sistema de reutilização da água da fazenda? Aqui o que nós temos são reservatórios, né? A gente tem uma represa na qual a gente puxa a água, né? Levamos para um reservatório, que a gente chama de piscina, um reservatório, onde tem a casa de bomba, e da casa de bomba a gente vai fazendo a irrigação em todos os talhões da propriedade. Agora fala pra gente, Gustavo, qual é a capacidade produtiva de vocês aqui? Quantas toneladas de café, quantas sacas vocês produzem, por exemplo, numa rua dessa aqui? Perfeito. O café Conilon, vamos falar por hectare, tá? Eu sempre gosto de ser muito transparente e falar a real média, assim, pode-se dizer que da região, tá? O café Conilon, ele tem um potencial produtivo muito elevado. É comum você produzir 100 sacas, 120, 140, 150 sacas por hectare, como em alguns talhões a gente produz aqui na propriedade, mas tem um processo que a gente realiza no café Conilon, que é a renovação. A gente tem que fazer a poda, a seleção do broto, então em determinados anos, né, dependendo do ciclo da cultura, nós vamos ter uma produtividade mais baixa, uma produtividade de 40, de 50 sacas por hectare, mas na média vai ficar em torno de 70, 80 sacas por hectare. Uma média assim real, pode-se dizer que da região aqui. E uma curiosidade, né? A gente ouve muito falar em rotação de cultura. Isso se aplica também ao café? Sim, porém menos. Como o café é uma cultura perene, é uma cultura que você planta, né? Essa lavoura aqui, por exemplo, ela vai completar um ano ainda, mas com fé em Deus ela vai ficar com a gente aqui durante uns 15, 16 anos aproximadamente. Depois disso a gente faz a implantação de uma nova lavoura nessa área. Quando se trabalha com culturas anuais, essa rotação ela é mais frequente, né? Um cultivo de abóbora, de melancia, de milho, essa rotação é mais frequente. Mas a gente procura sim, né, antes de implantar uma nova cultura, fazer o plantio de alguma outra cultura, né? Seja um milho, uma melancia, abóbora, enfim. Aqui a região tem um potencial de produzir diversas culturas, né? Essa é a grande vantagem aqui do nosso extremo sul. E falando em potencial da região, fala pra gente, aqui na propriedade, para chegar nessas variedades do café Conilon, vocês precisaram fazer algum tipo de adaptação, de correção do solo? Como é que foi esse processo? Boa pergunta. Com relação às variedades, todas as variedades que nós temos aqui, né, todos os clones ou variedades, eles são provenientes de órgãos de pesquisa, né, nos quais fizeram um trabalho de pesquisa para desenvolver as variedades, e a gente selecionou as variedades que desenvolvem melhor aqui para o nosso microclima, né, vamos dizer assim, onde a gente vai ter o máximo de potencial produtivo possível, e realizamos o plantio. Mas antes de realizar o plantio, também tem vários detalhes, né? Um bom preparo do solo,
uma correção do solo também que é fundamental, aplicação de matéria orgânica, tudo isso vai dar uma resposta positiva, como vocês estão vendo aqui. Mas o que vocês fizeram aqui foi uma correção muito profunda ou foi só uns ajustezinhos básicos de frequência para poder dar certa produção? Foi intermediário, vamos dizer assim, porque a gente já vem trabalhando o solo, né? Então tudo isso contribui quando você vai implantar uma nova cultura naquela determinada área. Mas, sem dúvidas, toda área precisa de alguma correção e aqui também não foi diferente. Agora, Gustavo, a gente viu o trator passando ali, fazendo uma pulverização, né? E conversamos rapidamente sobre a ferrugem do café. Vamos explicar para o nosso espectador qual é a diferença de uma praga para uma doença. A ferrugem, ela é uma praga ou ela é uma doença do café? A ferrugem é uma doença, tá? O café tem diversas pragas e diversas doenças que ocorrem no mesmo, tá? Como doença aí nós temos a ferrugem, temos a cercóspora. Falando em praga, nós temos a broca do café, a cochonilha da roseta, o ácaro vermelho, enfim, não é fácil para o produtor, tá? A gente tem que estar sempre atento, fazendo monitoramento e em alguns casos a gente faz o controle preventivo, tá? Para evitar que aquela doença ou praga chegue até a lavoura, e em outros casos a gente faz o monitoramento e detectando a presença da praga, por exemplo, a gente vai e faz o controle. Esse controle ele pode ser um controle químico, pode ser um controle biológico, né, que a gente utiliza vários manejos para fazer o controle das doenças ou das pragas. E aqui geralmente manejo cultural também. Vocês utilizam, perdão te cortar, Tranquilo. mas aqui falando ainda sobre essa questão de controles de pragas, os pesticidas que vocês utilizam, eles são, vamos dizer assim, ecologicamente corretos? São registrados, tá? Todos os produtos que a gente utiliza, né, no caso fungicidas, inseticidas, quando há necessidade, eles são produtos registrados, tá? E sempre quando a gente faz uma pulverização, o que a gente procura fazer também é a aplicação de fertilizante foliar, né, com alguns macro ou micronutrientes que são fundamentais também para a planta. Então a gente otimiza mais a pulverização. Então, Gustavo, eu estou vendo que aqui entre as ruas, né, tem para mim é mato. Então esclarece pra gente o que esse mato no meio do café tem a ver com a produtividade, em que isso ajuda, como é esse negócio aqui? E que tipo de é capim, é? É capim. É capim. Que tipo de capim é esse? O que acontece? Isso aqui a gente tem um costume de fazer aqui na propriedade, principalmente em plantios mais novos, que é o plantio de gramíneas, né? Seja de braquiária, seja de mombaça, maçã, enfim. Tem diversas variedades que a gente pode estar plantando aqui. E nesse caso aqui, o que acontece? A gente faz o plantio dessa gramínea no meio na entrelinha, né? No meio da entrelinha. E como vocês podem observar, e que é fundamental, a linha de plantio, ela tá limpa, tá? Vocês podem ver aqui que tá isento de mato, tá? Isso aqui é o que? Isso aqui é a camada, né? A parte aérea do capim, no qual a gente realizou o processo de roçagem, né? Através do trator, e toda essa parte aérea do capim, ela se transformou em matéria orgânica, que foi depositada aqui justamente onde as raízes do café estão desenvolvendo. E esse processo é interessante porque, primeiro, que ele faz uma ciclagem de nutrientes. Todo esse capim aqui, as raízes dele, né, que estão aqui no meio dessa entrelinha, as raízes vão para camadas mais profundas, puxam alguns nutrientes que ficam nessa parte aérea aqui, e ao realizar a roçagem e depositar aqui na linha de plantio, vai ocorrer a decomposição dessa matéria orgânica, e tudo isso posteriormente vai virar nutriente para o café, que é o que a gente quer. Além de conservar mais a umidade do solo, enfim, a matéria orgânica traz uma série aí de vantagens para o cultivo do café. E aqui a gente pode ver também como que tem bastante raiz, tá? Aqui, se a gente observar, tem raiz aqui, ó, do café
que ele está aproveitando toda essa camada aqui que foi depositada para ele. Então, resumindo, é comida para o café. Muito bem, então vocês passam a máquina para colher e não retiram do local. Vocês deixam aqui para que haja o processo de decomposição natural. Isso. E essa decomposição é que vai alimentar o café até o momento da colheita e a próxima safra. Isso aí. Num ciclo repetitivo. Perfeito, isso aí. É isso, gente. Depois desse papo maravilhoso sobre o café Conilon, como plantar, como processar, como proteger a sua roça de café, chegamos ao fim, né? Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural. Bem, nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e a propriedade está de portas abertas. Agora eu convido para tomar um cafezinho. Vamos? Então vamos embora. Bora. Convite feito, convite aceito, né? E todo papo tem que ser regado a um bom café, né? Finalizando principalmente, não é isso, Gustavo? Isso aí, perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Um brinde.